Dificilmente Fernando Diniz irá permanecer no comando do Cruzeiro após a partida do próximo domingo contra o Juventude. 13 jogos até aqui e apenas 2 vitórias. É provável que o time perca a vaga mais certa da Libertadores nos últimos anos. O segundo semestre do Cabuloso foi uma sucessão de erros e o trabalho do treinador é o símbolo maior disso. Nada justifica o Diniz não ter conseguido fazer esse time render. Quando ele foi contratado, eu ainda afirmei que todas as peças que ele precisava para sua ideia de jogo, ele tinha em mãos. Em nenhum momento ele conseguiu fazer o Cruzeiro jogar o mínimo de futebol. As peças que ele tinha na sua defesa eram muito melhores do que as que ele tinha no Fluminense, por exemplo. E ele não soube se adaptar. Nesse momento ele acumula uma média de 13,5 finalizações sofridas por partida. Ofensivamente falta jogador, mas pouquíssimo o Cruzeiro produz com a ausência de Matheus Henrique e sem o Matheus Pereira conseguir render em todos os jogos. O Diniz tinha todo o material humano nas suas mãos e não conseguiu fazer nada. De todos os seus trabalhos, esse com toda certeza foi o seu pior. Nem no Santos, onde ele teve algumas derrotas logo no início, ele acumulou tantos resultados ruins. Mas para mim, o desempenho vai muito além do resultado e nesse sentido a gente tem que analisar o todo também. O Diniz, em todos os seus trabalhos, inclusive quando ele foi contratado, eu afirmei aqui, ele não teve dificuldade de entregar resultado nos primeiros jogos. Mas é inegável que a sua ideia de jogo exige um tempo para adaptação também. Então por que o Alexandre Matos escolheu ele se agora está abrindo mão? É óbvio que a torcida tem que ter voz e a permanência do treinador é inviável pelo que foi apresentado até aqui. Mas isso apenas mostra o quanto a escolha foi equivocada para o momento da temporada. O CEO do clube, desde o início, deveria ter tido o culhão de ter vindo a público e ter dito: se forem 14 derrotas, vamos manter o Diniz, porque nós sabemos que a sua ideia de jogo precisa de tempo de adaptação e nós pensamos nele para o ano que vem e não para esse ano, porque realmente esse desde o início foi o planejamento. Mas agora a impressão que fica é de que não existiu um plano, de que o Diniz foi o pior tapa-buraco possível, porque ele literalmente não é um técnico tapa-buraco, como o Cuca, por exemplo, em muitos momentos foi em vários clubes. E principalmente foi mais dinheiro jogado fora. Essa gestão rasga dinheiro, porque vai ter que pagar uma multa enorme agora pro Diniz. O Matos, em entrevista ao canal do Samuca, afirmou que o Cruzeiro não esperava brigar por Libertadores no início do ano. E tem razão, mas o time fez 38 pontos no primeiro turno. E no segundo turno, quando ele assumiu a gestão e gastou 180 milhões, o time fez apenas 11 pontos. Já tá na hora de entender os próprios erros e corrigir também. O Diniz é um dos maiores deles. Que eu vir até aqui e dizer que o Diniz seria uma boa aposta é uma coisa, porque eu analiso o elenco de fora, eu analiso as peças pelo que eu vejo em campo, as informações que eu tenho na bola e nos dados possíveis. A direção está no dia a dia do clube e mesmo assim fez uma aposta pensando em 2025 e vai demitir a contratação do próximo ano antes mesmo do Réveillon. Isso é inacreditável, apesar de necessário. O fim do brasileiro precisa vir acompanhado de muita autocrítica e responsabilidade com o torcedor para o próximo ano. O próximo treinador precisa ser uma unanimidade, em vista que desde o primeiro dia ficou claro que o Fernando Diniz não era.